Meu professor me persegue. E agora? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te falar o que você faz para sair dessa situação. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Já deixa um like se você gosta dos meus conteúdos, faça sua inscrição e não esquece de enviar este vídeo para um amigo ou para uma amiga que está nessa situação, né? Que está sentindo que tem um professor ou uma professora que persegue ele. E se você concorda com o que eu vou dizer aqui, se você discorda, comenta aqui embaixo que eu vou adorar trocar uma ideia, né, com você a respeito disso. Bom, deixa eu me apresentar, né? Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Camila, eu sou advogada, sou professora com experiência em todos os níveis do ensino, né? Educação básica, ensino superior, preparatórios, especialização. E direto eu vejo algumas situações, seja do aluno eventualmente achar, né, que eu estou perseguindo ele, ou seja, de algum aluno comentar que algum colega professor ou professora está perseguindo ele. É muito raro de acontecer isso com algum aluno meu, né, dele ter esse sentimento em relação a mim, mas já aconteceu. Então, a primeira coisa que eu posso te dizer é, em 70% dos casos que o aluno acha que ele está sendo perseguido pelo professor ou pela professora, na verdade ele está sendo malandro mesmo. Mas não fica bravo e desliga o vídeo não, que eu vou explicar aqui minha posição. O professor, ele tende a cobrar mais do aluno ou da aluna que é infrequente, que não faz os trabalhos, que não estuda para as provas, que tem uma postura desinteressada diante, né, dos estudos durante o semestre letivo, durante o ano letivo. Então aí o professor começa a cobrar mais. Fulano, você fez o trabalho? Fulano, para de conversar. Fulano, vira pra frente. Fulano, presta atenção na aula. Fulano, o que você faltou a semana passada inteira? É claro que essa cobrança é mais comum na educação básica, mas eventualmente no ensino superior, né, o professor dá a falta do aluno e ele vai perguntar o que aconteceu e tudo. Então, na grande maioria das vezes, 70% dos casos, quando o aluno acha que o professor está perseguindo, está pegando no pé dele, é porque ele não está fazendo a parte dele e o professor está tentando, né, cumprir com o seu papel de trazer esse aluno de volta para o contexto dos estudos. Então, reflete aí, né, reflita aí, perdão, se não é o seu caso. Agora, pode ser sim, né, em uma pequena minoria das situações que você está mesmo sendo perseguido. Porque os professores, eles são seres humanos, e ser humano com ser humano tem muito aquilo, às vezes, do santo não bater, né, da pessoa não ir com a sua cara, não gostar de você. Na maioria das vezes, em contextos de trabalho, afinal de contas, ser professor é o trabalho dele, né, ou da professora, a maioria das vezes a pessoa tende a sobrepor esse sentimento, fazer a parte dela e tudo, cobrar com imparcialidade, mas tem gente que assume a postura de pegar no pé, né, de um aluno. E agora a gente vivendo uma fase de muita polarização política, né? Então às vezes uma divergência de visão política pode conduzir a uma situação assim e pode ter o aluno pegando no pé e perseguindo o professor também, viu, gente? Mas eu tô aqui para falar do contrário. Então pode ser sim que você esteja, que o professor esteja mais pegando no seu pé do que em relação aos outros alunos. Eu quero que você mais uma vez reflita, né? Será que você está fazendo a sua parte? Será que você está estudando, está se dedicando, está frequente, está fazendo os trabalhos? Se você tiver com esse checklist completo, eu sugiro que você converse com este professor ou com essa professora a respeito. Claro que você não vai esperar ele no final e falar, professor, por que você está me perseguindo? Né? Não é isso. Já falei muito sobre isso por aqui, é uma abordagem respeitosa. Professor, eu notei, né, que você tá me chamando muita atenção, ou eu, por exemplo, não concordo com a nota que me foi atribuída. Você vai tentar conversar a respeito dessa situação para demonstrar maturidade, para tentar desfazer um eventual clima de hostilidade. Tem uma vez que uma aluna da especialização, eu ministrei uma aula de metodologia da pesquisa na especialização e tinha uma aluna me incomodando muito, porque ela estava conversando muito durante a minha explicação, o que não é comum em uma aula de especialização. Então ela ficava de tititi e ela tinha algum poder de liderança sobre as outras alunas da sala, então ela estava me incomodando muito. E eu ficava, presta atenção, ô fulano, não dá não, ó, vocês estão, brinquei, parecendo adolescente, tudo, chamei a atenção dela umas 3 vezes. E aí essa moça me esperou no fim da aula e falou, senhor professor, eu quero conversar com você. Eu falei, sim, perfeitamente. Pensei, além de conversar minha aula inteira, ainda tá atrasando o meu almoço, né? Mas eu falei, o que aconteceu? Ah, eu notei que você não gosta de mim, que você tá me perseguindo. A menina veio toda armada. Aí eu perguntei pra ela, como que é seu nome? Nem sabe o nome da menina. Aí ela falou, a moça falou o nome dela. Eu falei, ô fulana, não foi minha intenção, né, fazer você se sentir assim e tal. De fato, eu te chamei a atenção a aula inteira,
mas porque você estava conversando na aula. Se tem uma coisa que irrita muito o professor, é ele querer a atenção da turma, ele querer fazer o trabalho dele e o aluno não está fazendo a parte dele. Eu falei, isso irrita mais ainda quando a gente está lidando com uma turma de adulto, com gente formada, profissional que já está no mercado de trabalho, que é o seu caso. A menina em questão, inclusive, era assistente social ou psicóloga, salvo engano, que era o público-alvo da moça. Mas eu conversei com ela a respeito e falei, que é isso, o mais importante para mim é que vocês aprendam. Cumprimentei, falei, parabéns pela maturidade, né? Vim conversar comigo a respeito. Ó, de minha parte, tá tudo bem. E espero que da sua parte esteja tudo bem também, né? Tenta não conversar, às vezes você é uma pessoa muito inquieta, tenta não conversar mais no restante do nosso módulo e tá tudo certo. Conversei com a menina, resolvemos a situação. Então, uma boa conversa, uma conversa com maturidade, resolve. Vamos supor que você discutiu com o professor, bateu boca por conta de divergência de visão política, né? Hoje em dia tem muito disso. Então espere aí na aula, conversa e fala, professor, não foi a minha intenção, né, criar um clima ruim, a minha posição é em relação à situação política, mas eu respeito diferentes visões, diferentes posicionamentos. Se você não respeita, você deveria rever isso, né? Deveria respeitar. Então, assim, se você acha que você está sendo perseguido mesmo, uma conversa, um bate-papo aberto sobre a situação, sobre a hostilidade, pode ser que funcione. E aí tem um outro caso, né, pra gente poder fechar, que é quando você sabe que você não tá fazendo a sua parte. O professor tá te cobrando, né, tá no seu pé, entre aspas, porque você não tá fazendo a sua parte. Mas você não tá fazendo isso motivado por algum problema em casa, algum problema no trabalho, alguma situação assim. Também convém você conversar com o professor a respeito disso. Então, você tá faltando muito. Você procura o professor no dia de atendimento dele aos alunos, ou às vezes espera um pouquinho no final e fala, professor, eu sei que eu tô faltando muito, tal, que eu não tô dando o meu melhor, mas é porque eu estou passando pela X situação em casa e tal, eu peço a compreensão. Então, assim, gente, na grande maioria das vezes, se não for coisa da sua cabeça, uma conversa sincera sobre a hostilidade que você está sentindo ou sobre os motivos pelos quais você não está dando o seu melhor, vai atenuar muito a situação para o seu lado. Pelo menos é isso, né, que eu oriento os meus alunos, as minhas alunas a fazerem, e é isso que eventualmente o aluno, quando sente alguma questão relacionada a mim, ele vem conversar e quase sempre resolve. Essa menina que eu relatei essa situação, isso foi na hora do almoço que ela me parou. Aí no outro dia, no fim da tarde, eu terminei de dar o módulo, ela cooperou bastante. Não vou dizer que ela não conversou, mas ela conversou menos. Aí à noite ela me mandou quase um depoimento pelo WhatsApp, um texto gigantesco, falando como que ela tinha tomado coragem para conversar comigo, como que a conversa tinha sido boa e que no fim das contas me pedindo desculpa por ter perturbado a aula, porque ela me admirava muito, que ela gostou muito da postura, etc, etc, etc. A menina ficou minha fã. Aliás, se você tá vendo esse vídeo, se você sabe quem que é, porque eu sei que você é seguidora aqui do canal e quiser comentar o fato aqui, né, fica à vontade. Não acho que ela vai se manifestar, não. Mas assim, às vezes, uma situação ruim, você pode até mudar, né? Você pode, é um professor que você achava que te perseguia, com quem você não tinha afinidade, de repente se vira, né? O seu professor ou sua professora preferido. Você cria uma aproximação em razão disso. Acho que esse vídeo ficou muito longo, mas espero que vocês tenham compreendido. Curte, comenta, compartilha. Um grande abraço e até mais.